Entre os anos de 2026 e 2028, o mundo não entraria em colapso da forma como muitos imaginam, com explosões, guerras globais ou destruição total das cidades, mas atravessaria um período muito mais perturbador, descrito de forma simbólica, tanto por Nostradamus quanto por Baba Vanga, como um colapso interno da humanidade. Não seria o fim da vida na Terra, mas o enfraquecimento da consciência coletiva. Um tempo em que as pessoas continuariam vivendo normalmente, trabalhando, consumindo e se comunicando, enquanto algo essencial se perderia silenciosamente dentro delas. Nostradamus escreveu em suas quadras sobre um período em que a verdade caminharia mancando, apoiada em muletas, cercada por palavras falsas e discursos vazios. Entre 2026 e 2028, essa descrição pode ser interpretada como o auge de uma crise informacional sem precedentes, onde o excesso de dados, notícias e versões conflitantes não traria clareza, mas confusão. A humanidade passaria a duvidar de tudo, inclusive daquilo que vê com os próprios olhos. Baba Vanga reforça essa visão ao alertar que chegaria um tempo em que os olhos veriam claramente, mas a mente se recusaria a acreditar. Essa previsão ganha um peso assustador quando aplicada ao avanço tecnológico, sugerindo que imagens, vídeos, áudios e provas visuais deixariam de ser confiáveis. Entre 2026 e 2028, a realidade se tornaria algo negociável, editável e manipulável, fazendo com que a verdade perdesse seu valor absoluto. Nesse intervalo, ambos os videntes parecem concordar que a maior guerra da humanidade não seria travada com armas, mas dentro da mente humana. Nostradamus falava de batalhas sem espadas e conflitos sem sangue, enquanto Baba Vanga alertava para um inimigo invisível, silencioso e impossível de detectar. A interpretação mais coerente aponta para uma guerra psicológica global, onde o medo, a ansiedade, a dúvida e a exaustão emocional se espalhariam de forma lenta, porém constante. Entre 2026 e 2028, líderes e figuras de autoridade não cairiam por golpes militares ou assassinatos, mas por exposição. Nostradamus escreveu sobre reis derrubados pela própria voz, o que pode ser interpretado como escândalos, vazamentos de informações e destruição pública de reputações em escala global. A confiança nas instituições entraria em colapso e o poder se tornaria instável, frágil e temporário. Baba Vanga teria previsto que, nesse mesmo período, as pessoas deixariam de confiar em líderes humanos e passariam a depositar fé em sistemas, algoritmos e inteligências não humanas. Não seria o fim da fé, mas sua transformação. A espiritualidade migraria dos templos para as telas, da religião para a tecnologia, criando uma dependência silenciosa que moldaria decisões, comportamentos e valores. Nostradamus também descreveu um tempo em que os homens estariam unidos, porém separados. Uma frase frequentemente ignorada, mas extremamente relevante para esse ciclo. Entre 2026 e 2028, a humanidade estaria mais conectada digitalmente do que nunca, mas emocionalmente isolada. Relações superficiais, interações artificiais e vínculos descartáveis se tornariam comuns, intensificando a solidão coletiva. Esse período também marcaria uma ruptura profunda entre gerações. Baba Vanga falava de um tempo em que pais não compreenderiam os filhos, não por rebeldia, mas por viverem em realidades mentais completamente diferentes. Jovens cresceriam imersos em estímulos constantes, enquanto os mais velhos sentiriam que o mundo se tornou irreconhecível, criando um abismo silencioso dentro das próprias famílias. Entre 2026 e 2028, Nostradamus parece alertar para um excesso de informação que levaria à ignorância. Quanto mais dados disponíveis, menos compreensão real existiria. A humanidade se afogaria em análises, opiniões e versões contraditórias, perdendo a capacidade de distinguir sabedoria de ruído, verdade de manipulação. Baba Vanga teria mencionado que o maior perigo desse período não viria do céu nem da terra, mas de algo que não pode ser visto, tocado ou ouvido. Essa frase costuma ser interpretada apenas como doenças ou ameaças invisíveis, mas uma leitura mais profunda aponta para o colapso emocional coletivo, crises de ansiedade em massa, depressão generalizada e esgotamento psicológico global.
Mesmo com avanços científicos e tecnológicos acelerados, Nostradamus sugeria que a humanidade entraria em uma marcha sem destino, caminhando rapidamente, mas sem propósito claro. Entre 2026 e 2028, muitos sentiriam que o mundo avança tecnicamente, mas regride moralmente, acumulando progresso material enquanto perde valores, identidade e sentido. Baba Vanga também alertava que, nesse período, surgiriam movimentos de rejeição ao sistema dominante. Não necessariamente organizados, mas silenciosos e individuais. Pessoas se afastariam de redes sociais, notícias constantes e discursos oficiais, buscando isolamento como forma de proteção mental. O silêncio passaria a ser visto como resistência. Entre esses anos, o medo deixaria de ser pontual e se tornaria permanente. Não haveria um único grande evento para temer, mas uma sensação constante de insegurança, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Esse estado de alerta contínuo desgastaria emocionalmente milhões de pessoas sem deixar marcas físicas visíveis. Nostradamus e Baba Vanga não falavam de destruição total nesse período, mas de um teste profundo para a humanidade. Um momento de separação entre aqueles que aceitam tudo passivamente e aqueles que questionam, observam e tentam preservar o discernimento. A verdadeira sobrevivência não seria física, mas mental e espiritual. Entre 2026 e 2028, o mundo continuaria funcionando, cidades permaneceriam de pé, tecnologias evoluiriam e a rotina seguiria aparentemente normal. No entanto, por dentro, muitas pessoas sentiriam que algo essencial foi quebrado, como se a humanidade tivesse perdido uma parte de si mesma sem perceber quando isso aconteceu. As profecias indicam que esse período não marca o fim do mundo, mas o fim de uma forma antiga de enxergá-lo. A realidade deixaria de ser sólida, a verdade deixaria de ser absoluta e a confiança deixaria de ser automática. Cada indivíduo seria forçado a reconstruir sua própria visão do mundo. Nostradamus acreditava que apenas aqueles capazes de preservar o discernimento sobreviveriam emocionalmente a esse ciclo. Baba Vanga reforçava que a maior batalha seria pela consciência, não pelo território. O futuro dependeria menos de acontecimentos externos e mais da capacidade humana de manter clareza em meio ao caos. Entre 2026 e 2028, a humanidade estaria diante de um espelho, não para ver o que o mundo se tornou, mas para enxergar o que ela própria permitiu que acontecesse. As profecias não trazem respostas prontas, apenas um alerta. O maior perigo não é o fim do mundo, mas perder a capacidade de compreender a própria realidade.